Meu nome é Rodrigo Vitor, eu trabalho na Fundação Florestal. Queria agradecer à professora Ana Cecília pelo convite e também é uma grande satisfação aqui poder rever amigos e colegas de causas atuais e de causas passadas, né? Muito bom ver aqui o pessoal em torno de um tema tão importante. Muito bem, eu vou... Só para situar, a Fundação Florestal é a entidade estadual que faz a gestão das unidades de conservação estaduais, né? Unidades de conservação e outras áreas protegidas, outras áreas produtivas, experimentais. A gente tem cerca de 130 áreas, entre 130 unidades no estado inteiro. Aproximadamente, em números redondos, a nossa área em proteção integral, que são geralmente aquelas áreas das quais o Estado tem a posse e o domínio, a gente tem mais ou menos 4% do Estado de São Paulo, quase 1 milhão de hectares sob nossa administração. Se a gente fosse uma prefeitura, a gente seria de longe a maior prefeitura do Estado de São Paulo em extensão de área administrada, é muita área, né? E a gente tem cerca de 15% do estado de São Paulo no total entre as categorias de proteção integral e uso sustentável, especialmente as APAs, né? 15 a 16% da área terrestre, e a gente tem mais ou menos 50% do mar territorial paulista também em regime de administração de APAs, são as APAs marinhas, né? É uma área muito extensa que abrange boa parte dos ecossistemas do estado de São Paulo, marinhos e terrestres. Então, é um desafio muito grande a gente fazer a gestão adequada dessas áreas, porque delas dependem, em grande parte, a sustentabilidade e a conservação ambiental do estado. Próximo. Especialmente, particularmente, a minha função atual dentro da Fundação Florestal é ampliação de espaços protegidos, né? Então, eu estou responsável por coordenar a criação e ampliação de unidades de conservação, né? Com a ajuda da Amanda, que está ali atrás. E a gente tem feito isso nos últimos 10 anos, especialmente enquanto no que se refere à minha atuação. E a gente tem quais são as premissas, quais são os critérios que nos levam a criar unidades de conservação? Que áreas a gente vai procurar para criar unidade de conservação, né? Então, é um conjunto diversos de indicadores, de critérios, como, por exemplo, recomendações da comunidade científica. Nesse quesito, o Biota FAPESP tem uma contribuição muito forte de indicar áreas para criar unidade de conservação. Esqueci de ligar o cronômetro aqui, senão eu me perco na hora. A gente tem feito um esforço também muito grande em olhar com mais carinho, com mais cuidado, aqueles ambientes mais subprotegidos e mais subrepresentados no sistema estadual, como cerrado, floresta estacional semidecidual, ambientes marinhos, especialmente em proteção integral. Abordagem por espécies, então, tem áreas que a gente tem espécies especialmente ameaçadas, a gente cria unidades de conservação para proteger aquelas espécies, né? Como foi o caso da APA Barreiro Rico e da APA Tancoa Piracicaba, por causa de espécies de aves e de primatas. Abordagem por paisagem, por conectividade, então a gente tenta também conciliar a questão de proteção da biodiversidade com conservação de corredores ecológicos, né? Para ter uma maior expressividade da conservação na escala da paisagem. Os acordos internacionais também são referenciais, são faróis para a gente atuar. Aqui está citada a meta de Aichi, mas a gente já tem um novo referencial, né, do protocolo de Montreal, que aumentou as nossas metas de proteção do território, né?
a gente tinha, pela meta de Aichi, 17% de áreas terrestres e 10% de áreas marinhas. Agora a gente tem isso era até 2020. Agora, para 2030, a gente tem que proteger 30% do território, não mais 17%. Então, as metas vão aumentando, né? Oportunidades, doação de áreas, a gente tem recebido áreas em doação para ampliar ou para criar áreas protegidas, demandas externas que convergem com as nossas prioridades, e também, eu acho que isso é muito importante e vai ao encontro das discussões, serviços ecossistêmicos. Antes a gente olhava muito o aspecto da biodiversidade, né? A biodiversidade era talvez o único critério. Não que não seja o carro-chefe ainda, mas hoje a gente agrega outros atributos, a gente olha com mais atenção outros atributos, especialmente os serviços ecossistêmicos e a água, né? A água é um fator de motivação para a gente criar unidade de conservação. Próximo. Então, aqui, alguns critérios, né, que a gente dividiu por fitofisionomia do estado de São Paulo, para tentar atingir 17% de cada fitofisionomia, para não fazer uma média meio sem critério estadual, a gente está tentando trabalhar por fitofisionomia, e a gente tem um déficit de 2.600.000 hectares de áreas protegidas no estado de São Paulo, de unidades de conservação. Isso com o inventário anterior, e isso com a meta de Aichi. Se a gente pegar o inventário atual e as novas metas, isso daí vai ampliar. Mesmo porque a gente nem tem área de cerrado e de estacional semidecidual no interior do estado para criar unidade de conservação. Se a gente protegesse todos os fragmentos que a gente ainda ficaria devendo aí quase 1 milhão de hectares de cada fitofisionomia. Então, a gente não basta só proteger o que tem, a gente precisa restaurar para começar a criar novas áreas protegidas com base na restauração, né, para atingir as metas internacionais. Próximo. Aqui também é um mapa um trabalho que foi feito em 2008 pelo Biota FAPESP, que indicou áreas prioritárias para a criação de unidades de conservação, por corzinha, quanto mais vermelho, mais prioritário. A gente já criou unidades de conservação com base nessas indicações. Próximo. Historicamente falando, a gente tem aí que a primeira unidade de conservação do Brasil foi o Parque Nacional de Itatiaia, em 1934, sim, como parque nacional, mas como conceito de unidade de conservação, a gente já tem iniciativas mais antigas, bem mais antigas, né? O próprio Parque da Tijuca, no Rio de Janeiro, que era uma área desmatada e que foi reflorestada por ordem do imperador, né? Inclusive com o José Bonifácio de Andrade Silva, ele tinha formação em florestas em Portugal, então ele veio para cá e ordenou o reflorestamento da Tijuca, que foi conduzido pelo Major Archer. E aqui em São Paulo, a gente tem alguns exemplos bem legais, a própria Cantareira, né? Que é a nossa primeira unidade de conservação com uma flexibilidade do termo. Ela foi desapropriada em 1892, né, como Matos da Cantareira, justamente para fornecer água para o centro de São Paulo. Então, a relação de criação de áreas protegidas para a proteção de recursos hídricos é uma coisa muito antiga, né? Inclusive esse entendimento de que floresta e ecossistemas íntegros têm uma importância fundamental para a preservação de recursos hídricos, né? A própria Reserva Biológica do Alto da Serra, que foi criada como Estação Biológica do Alto da Serra de 1901. Enfim, a gente tem uma tradição muito forte de criação de unidades de conservação. O estado de São Paulo é pioneiro, parte dos grandes naturalistas do estado, do país, estavam atuando no estado de São Paulo. Então, a gente tem uma mentalidade conservacionista muito importante, né? A gente tem um pioneirismo e a gente exportou boa parte dessa mentalidade conservacionista para o restante do Brasil. Então, a gente tem um sistema bem estabelecido, um sistema exemplar, e é muito bacana ver essa história aqui, e eu acho que isso inspira muito a gente no processo de continuidade e de ampliação das áreas protegidas. Próximo. Muito bem. Falar de governança territorial é um aspecto
de ampla complexidade, especialmente nos espaços urbanos e metropolitanos, né? Então, a gente, para garantir conservação de recursos hídricos, a gente precisa ter boa governança territorial, né? Tem várias formas de fazer isso daí, né? A gestão por bacias hidrográficas, as legislações, os instrumentos municipais de gestão de ecossistemas e, por consequência, dos recursos hídricos que estão nesses ecossistemas, né? Os planos municipais de sistemas de áreas verdes e corredores, né? Como tem sido discutido aqui, o Plano Pavel em São Paulo, foi colocado a experiência de Mogi agora, né? A experiência de Campinas ontem, muito interessante. Os instrumentos de governança metropolitana, que agora vão começar a ser implementados, os PDUIs, né? E a gente tem discutido cada vez mais, do ponto de vista de sustentabilidade urbana metropolitana, as questões dos serviços ecossistêmicos, da infraestrutura ecológica, das soluções baseadas na natureza, e a gente vê que cada vez é mais caro e difícil a gente fazer intervenções nas cidades, nas áreas urbanas, para recuperar qualidades perdidas, né? Muito caro, muito difícil, socialmente muito complexo. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande em olhar o que existe e não perder o que a gente já tem, né? É uma premissa básica para a conservação ambiental. E eu acho que as unidades de conservação, elas são ótimos instrumentos para a gente fazer isso daí. Em alguns casos, os melhores e os mais efetivos que a gente tem na história da conservação ambiental do nosso território. Então, eu queria citar alguns exemplos mais recentes, eu não vou citar historicamente o que tem sido feito, mas alguns exemplos mais recentes de atuações nossas que abrangem esse trinômio aí, áreas verdes, biodiversidade, cidades e água, né? E que é um grande motivador para a gente no sentido de criar unidades de conservação. Talvez o mais expressivo que a gente tenha feito nos últimos anos, nas últimas décadas aí, foi em 2010, quando a gente criou as áreas protegidas do contínuo da Cantareira, né? Aqui está o Parque Estadual da Cantareira, e essas foram áreas que a gente criou, cerca de 27 mil hectares, com 2 parques estaduais, um monumento e uma floresta estadual, em plena região metropolitana de São Paulo, e pegando outras regiões administrativas, aglomerados urbanos também, que basicamente a gente pegou grandes fragmentos florestais que estavam nessa região, com grande importância para a biodiversidade e para a água. Nós estamos falando de áreas que estão no Sistema Cantareira, no Alto Tietê, na Bacia do Paraíba do Sul, áreas altamente fornecedoras de recursos hídricos. A gente falou, não, aqui merece uma intervenção de grande escala, né? E esse foi esse o parque estadual Alto da Paranapanema, talvez tenham sido os dois grandes últimos exemplos de grandes intervenções do ponto de vista de criar unidades de conservação. E isso, a gente precisa retomar esse hábito, porque eu não estou falando que proteger a área verde e água é só desapropriar e criar parque, não é isso, né? Mas também isso, né? Em alguns casos, é só isso que vai salvar algumas áreas importantes e críticas para a biodiversidade e para a água. Aqui, por exemplo, eu posso garantir que se esse parque de Itaberaba não tivesse sido criado, boa parte dele já teria sido consumida de 10 anos para cá, porque o estágio de degradação dele era enorme, né? Então, esses são instrumentos efetivos, às vezes muito duros, às vezes muito autoritários até, mas a gente tem que ter toda a caixa de ferramenta para poder atuar com isso daí, né? E depois a gente pode discutir nos debates que a gente fala que não tem dinheiro para fazer isso, né? Próximo. E ali no meio eu tenho uma floresta estadual, eu vou comentar um pouquinho mais sobre ela depois, que é um exemplo bacana da gente discutir. Um outro estudo de caso, já foi mencionado pela Ionara aqui, pode passar, é a Serra do Itapetí, que ela era uma área sob proteção de uma lei estadual de 85,
Então, ela tinha proteção legal, ela tinha o zoneamento, mas não tinha necessariamente a gestão. Então, a APA foi para dar uma roupagem jurídica para uma área que já tinha uma normativa de gestão territorial, né? A Serra do Itapetí tem aproximadamente 5.500 hectares, e ela é divisor de águas, né? Parte verte para a bacia do Alto Tietê e a parte norte para a bacia do Paraíba do Sul. E aí é uma outra categoria, nós estamos falando de APA, que são áreas já ocupadas, com usos econômicos, que é outro tipo de governança, né? Outro tipo de pacto social para fazer a gestão da área, pode passar. No momento está em fase de aprovação do plano de manejo, o plano de manejo foi feito, foi elaborado, já tem um zoneamento, áreas indicadas para conservação, foi criado um corredor ecológico aqui, unindo o Parque Municipal com a Estação Ecológica, áreas indicadas para restauração. Então, as unidades de conservação, elas se prestam não só para conservar, mas áreas para restaurar também, né? Vou citar um exemplo mais longínquo, que é pode passar? O Mosaico do Cerrado Paulista, que a gente criou em 2018, que é o segundo maior conjunto protegido do Cerrado do estado de São Paulo, e ele é justamente numa área sob ampla influência urbana de Bauru, né? Então, olha só, são áreas todas retalhadas, fragmentadas. A gente tem que aceitar o desenho das áreas verdes na paisagem hoje em dia para fazer as unidades de conservação. Então, a gente criou 4.000 hectares em duas categorias. Um refúgio de vida silvestre, o Aimorés, e a área de relevante interesse ecológico Leopoldo Magno Coutinho. Então, olha que parte dessas áreas já foram todas retalhadas por conta de loteamento, expansão urbana. Então, essas unidades de conservação acabam segurando, em grande parte, a expansão urbana de Bauru, né, e garantindo conservação de cerrado e de água também. Outro exemplo recente, mais recente ainda, é a última, mais recente unidade de conservação que a gente criou, que é o Monumento Natural Mantiqueira Paulista, que foi criado em 2021, né, que pega, são 10.300 hectares, mais ou menos, pega parte do município de Piquete e de Cruzeiro, né, e que também teve um sentido aí de conservação de biodiversidade e de proteção de recursos hídricos. Toda a água dessas duas cidades vem da Serra da Mantiqueira. Grande parte do abastecimento do Vale do Paraíba vem da Serra da Mantiqueira, né? Então, uma forma bastante efetiva de conservar água, biodiversidade, num regime de partilha de gestão com os proprietários, porque aqui não tem desapropriação. Apesar de ser proteção integral, os proprietários permanecem na área, né? Então, eu diria que essa categoria, monumento e refúgio de vida silvestre, são das mais promissoras que tem, porque são regimes de proteção integral que convivem com o proprietário privado, né? Isso tem sido uma experiência muito rica em todos os lugares que a gente tem estabelecido. O próximo exemplo, essas foram unidades criadas, eu vou falar de uma unidade que está em processo de criação agora, que é o Parque Estadual Marinho Tartaruga de Pente, que ele é uma área no entorno da Ilha Anchieta, de 1.700 hectares, mais ou menos. Já é uma área com restrição de pesca desde 1983, né? Então, a biodiversidade dessa área é incrível, justamente por décadas sem ter pesca, né? Uma área de produção pesqueira, inclusive para as áreas do entorno. Mas por que eu trouxe esse exemplo? Porque a gente trabalhou, foi o primeiro processo de criação de uma unidade de conservação, que a gente fez um processo de avaliação de serviços ecossistêmicos da área, para tentar avaliar todos os atributos e as contribuições dessa área para a sociedade, né? Então a gente viu, a gente avaliou os serviços ecossistêmicos e como eles impactam o bem-estar humano daquela comunidade, né? E aqui a gente fez uma avaliação de quais são os componentes de serviço de bem-estar humano mais fortemente impactados pela criação do Parque Marinho, né? Acesso a bens materiais, coesão social, subsistência adequada, respeito mútuo. Então, a gente tem tentado ampliar esse diálogo para além da questão da biodiversidade, né? Inclusive, nesse caso, até foi feita uma valoração dos serviços ecossistêmicos prestados por aquele território, que foi o grupo do Paulo Sinisgali, do professor Paulo Sinisgali, que fez, e chegou a
aos valores de 127 milhões de reais por ano, uma área de 1.700 hectares. Esse exemplo que eu vou dar, a Floresta Estadual de Guarulhos, ela é um pontinho no contínuo da Cantareira. Aqui, ela está encravada no Parque de Itaberaba, é uma área de 50 hectares. Qual que foi o intuito dessa floresta estadual? É a gente testar, fazer um piloto de uma floresta estadual, e aí poderia ser municipal, e a gente quer que seja assim, enquanto um instrumento de conservação ambiental e inclusão social e geração de renda para as comunidades. Porque essas áreas têm um potencial enorme para servir de áreas de manejo florestal em que se envolvam as comunidades de uma determinada cidade, de um determinado município. Fazer pomar de semente de árvores nativas, fazer plantio de jussara, manejo de outras espécies arbóreas, manejo de espécies ornamentais, agrofloresta. Então, essa é uma forma do Estado propiciar e fornecer área para o manejo e envolvimento comunitário, né? Até para a gente dar uma pegada mais forte de geração econômica para comunidades mais carentes e a gente ter essas áreas como áreas que façam um certo contraponto com os outros usos econômicos que a gente tem no território. Pois bem, a gente fez um estudo em 2014, na época da crise hídrica, né? Qual era a contribuição das unidades de conservação estaduais para abastecimento público, né? A gente utilizou uma metodologia de outorga de abastecimento, né, concedidas pelo DAE. Então, a gente pegou todos os pontos de outorga, cada um dos pontos de outorga no estado de São Paulo, e espacializou, e viu que caía em unidade de conservação ou a sua zona de amortecimento, quando tem zona de amortecimento. E a gente calculou o volume daquelas outorgas que estão em unidade de conservação ou sua zona de amortecimento. E o resultado para a gente foi surpreendente. A gente teve que, próximo de 60% do volume de água de abastecimento público do estado de São Paulo estavam ou em unidades de conservação ou suas zonas de amortecimento, né? Esse cálculo precisa ser refeito, esse trabalho precisa ser refeito para ver com os números atuais, porque mudou contribuição de bacias, essas coisas, mas a gente acredita que ainda esteja por volta de 50%. 50% do volume de água que as pessoas bebem, que chegam nas torneiras, elas têm uma relação direta ou indireta com unidades de conservação, né? E desses 60%, 57% estão concentrados em duas pequenas áreas, né, do ponto de vista estadual, que é a área zona de amortecimento do Parque Cantareira, APA do Sistema Cantareira, que a gente tem aqui perto de 50% da água, volume de água estadual, e o Parque Estadual Serra do Mar e sua zona de amortecimento, que tem aí perto de 8% do volume da água do estado de São Paulo, né? Então, em 5% do território do estado de São Paulo, a gente tem mais de 50% do volume de água para abastecimento público, né? Não são as áreas de maior produção hídrica do estado, que fique claro, né? São as áreas que mais fornecem água para a torneira das pessoas. Pode passar? E aqui eu quero finalizar, já passou meu tempo, eu vou acelerar agora, para falar também de um outro instrumento de governança territorial, que é o da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da cidade de São Paulo, né? Que é uma outra escala para a gente olhar conservação ambiental e conservação hídrica, né? Inclusive, um dos fatores para o desenho dos limites da Reserva da Biosfera foi a questão da água. Então, uma região com 78 municípios, mais de 25 milhões de pessoas que estão nesse território, uma área que produz 19% do PIB do Brasil e mais de 60% do PIB do território do estado de São Paulo. Se a gente for ver as unidades de conservação aqui, nesse território, a gente mapeou, a gente tem 35 unidades privadas, RPPNs, pode passar,
31 unidades de conservação municipais em 6 categorias, 3 federais em 3 categorias, 31 unidades estaduais em 6 categorias, pode passar. Ao todo, a gente tem 100 unidades de conservação nesse território. A próxima, que abrange mais ou menos 54% do território da reserva da biosfera, né? 48% de área terrestre e mais de 73% de área marinha, né? Incluindo quase 60% do Parque Estadual da Serra do Mar, que está entre as áreas, entre as florestas urbanas do mundo que mais vão sofrer pressão até o ano de 2030. A gente fez o mesmo estudo, agora esse estudo é mais recente, ele é de 2020, para ver a contribuição hídrica da reserva da biosfera, né? A gente fez 2 metodologias diferentes. Essa daqui também é a metodologia de outorgas. A gente fez para abastecimento público, uso industrial e uso agrícola. Para uso industrial e agrícola, os valores não são tão relevantes assim, né? Mas para abastecimento público, se pegar em relação ao universo do estado de São Paulo, 72% do volume de água para abastecimento público estão dentro da reserva da biosfera do Cinturão Verde, o volume estadual, sendo que do 100%, 51% em unidades de conservação, né? Só na reserva da biosfera. Para uso industrial, a gente tem 18% na reserva da biosfera, do volume estadual, e para uso agrícola é muito pouco, só 5%. Então, aí, de novo, os conflitos que a gente tem entre região metropolitana, produção de água, necessidade de abastecimento. Então, essa área é absolutamente crítica para a segurança hídrica das pessoas. E aqui é um estudo feito pela Universidade da Pensilvânia, que projetou, eles trabalharam um conceito de hotspot cities. Eles pegaram a maior cidade de cada um dos 36 hotspots da biodiversidade do mundo, né? E eles pegaram a maior cidade que tem mais rápido crescimento em cada um dos hotspots. No hotspot Mata Atlântica, eles pegaram São Paulo, né? E eles fizeram uma projeção, uma modelagem com projeção de expansão urbana para ver conflito entre crescimento urbano e biodiversidade, né? Para 2030. Então, aqui em vermelho, a gente tem essas áreas em que a gente terá, para o ano de 2030, grande conflito entre crescimento urbano e biodiversidade, né? Tudo no território aqui da Reserva da Biosfera. Então, aqui também é um alerta importante, é um mapa que pode ajudar e ser um orientador de planejamento territorial também, para a gente evitar que essa catástrofe aconteça, né? Da gente ter tanto problema assim com falta de biodiversidade e de água. Pode passar. Só para lembrar que a gente publicou um livro sobre os serviços ecossistêmicos da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde, né, que com 75 autores, 43 instituições envolvidas. Esse é um livro bem quase que um compêndio de serviços ecossistêmicos dessa região, tem mais de 600 páginas, pode ser baixado gratuitamente da internet também, essa publicação. Próximo. Enfim, era isso. Algumas reflexões aí para a gente poder debater mais tarde. Muito obrigado.